Velha, me esquece, vai viver o que sobrou da sua vida e deixa a nossa em paz. Meu filho gritou isso na minha cara, na calçada, na frente dos vizinhos. Eu tinha 66 anos, tinha vendido minha casa para pagar a faculdade dele, tinha dado tudo, e ele me chamou de velha. Naquele momento, enquanto Dona Marlene desviava o olhar com pena e o porteiro fingia não ter ouvido nada, algo dentro de mim simplesmente morreu. Minhas mãos tremiam, minha visão embaçou, mas eu não chorei ali. Não ia dar esse gostinho para ele. Eu só virei as costas e comecei a planejar algo que ele nunca, em toda a vida dele, ia conseguir esquecer. Porque se ele queria que eu sumisse da vida dele, eu ia sumir, mas do jeito dele não, do meu jeito. Meu nome é Carmen, tenho 66 anos, fui costureira a vida inteira. E antes de você pensar, mais uma história de mãe que mimou demais o filho, deixa eu te contar uma coisa. Eu não mimei, eu me anulei. E tem diferença. Eu fiquei viúva aos 30 anos. Meu marido, Júlio, morreu num acidente de moto quando voltava do trabalho. Foi numa terça-feira chuvosa. Lembro até hoje do policial batendo na porta, do jeito que ele tirou o cap antes de falar, do silêncio que veio depois. Meu filho Bruno tinha 5 anos. Ele estava brincando com carrinhos na sala quando a notícia chegou. Ele não entendeu nada. Eu entendi tudo. Entendi que a partir daquele dia eu ia ser pai e mãe. Entendi que não tinha família para me ajudar. Não tinha herança, não tinha rede de apoio. Só tinha eu, uma máquina de costura Singer que a minha avó tinha me deixado e um menino de 5 anos que precisava de tudo. Então eu trabalhei. Trabalhei que nem condenada. Costurava uniforme escolar de manhã, vestido de festa à tarde, consertava roupa de madrugada. Meus dedos sangravam de tanto furar com agulha. Eu desenvolvi uma tendinite crônica que até hoje me dói quando o tempo muda. Mas eu não parava. Porque toda vez que eu olhava para o Bruno, eu pensava: esse menino não vai passar o que eu passei. Esse menino vai ter o que eu nunca tive. Esse menino vai estudar, vai ser alguém na vida, vai ter orgulho da mãe dele. Eu me lembro de acordar 4 da manhã para terminar encomenda, de almoçar em pé enquanto passava roupa, de dormir 4 horas por noite durante anos. E sabe o que eu sentia? Orgulho. Eu sentia orgulho de cada sacrifício. Porque eu achava que amor de mãe era isso, se apagar completamente para o filho brilhar. Eu achava que quanto mais eu sumisse, mais ele apareceria. Eu achava que meu papel era ser invisível, ser suporte, ser alicerce, e alicerce não reclama. Alicerce não cobra. Alicerce só sustenta. Bruno cresceu. Passou no vestibular para engenharia civil. Faculdade particular, porque a federal ele não conseguiu. Mensalidade? R$3.200, vezes 60 meses. Você faz a conta. Eu não tinha esse dinheiro. Mas eu tinha a casa que minha avó tinha me deixado de herança. Um sobradinho simples, 2 quartos, quintal pequeno, mas era meu. Era o único patrimônio que eu tinha no mundo. Vendi por 210 mil. Paguei a faculdade inteira dele. Sobrou um troco que eu guardei para emergências. E eu voltei a morar de aluguel. Aos 58 anos, eu voltei a pagar aluguel. Mas tudo bem, né? Porque meu filho ia se formar engenheiro. Meu filho ia ter futuro. Meu filho ia ter o que eu nunca tive. Só que tem uma coisa que ninguém te conta sobre sacrifício. Quando você se sacrifica demais, as pessoas começam a achar que você não vale nada. Porque se você mesma se anula, por que os outros te valorizariam? E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Bruno se formou, eu chorei. Chorei de orgulho, de exaustão, de alívio. Eu tinha conseguido. Meu filho era engenheiro. Ele subiu no palco, pegou o diploma e quando anunciaram o nome dele, eu levantei da cadeira e gritei. Gritei mesmo. As pessoas olharam, algumas sorriram, outras reviraram os olhos. Mas eu não me importei, porque aquele diploma não era só dele. Era meu também. Cada letra daquele papel tinha sido bordada com o meu suor, com as minhas noites em claro, com os meus dedos sangrando na máquina de costura. Depois da formatura, ele conseguiu emprego numa construtora. Salário bom, $4.800 para começar. Eu fiquei tão feliz que fiz um bolo de chocolate, o preferido dele, e levei na casa dele. Ele morava num apartamento alugado, pequeno, mas arrumadinho. Ele agradeceu, mas percebi que estava com pressa. Tinha um compromisso.
Eu não perguntei o quê. Mãe não pergunta, mãe só aceita. Alguns meses depois, ele me ligou animado. Mãe, conheci uma menina. O nome dela era Fernanda. Supervisora de telemarketing, 29 anos, cabelo alisado, unhas sempre feitas. Aquele tipo de mulher que você olha e pensa, ela sabe o que quer. Ele estava apaixonado. Marcou um almoço para eu conhecer ela. Eu caprichei na roupa, passei batom, até fiz escova no cabelo. Queria causar boa impressão. O almoço foi estranho. Fernanda foi educada, mas fria. Sabe quando a pessoa fala com você, mas não olha nos seus olhos? Quando ela sorri, mas o sorriso não chega na boca? Foi assim. Ela me chamava de Dona Carmen, com um tom que parecia distância, não respeito. Quando eu contei que tinha sido costureira, ela disse: "Ah, que legal. Deve ser cansativo, né?" E mudou de assunto. Eu senti uma pontada no peito, mas engoli. Pensei, ela deve ser tímida, vai melhorar com o tempo. Não melhorou. 6 meses depois, Bruno me ligou. Mãe, vou casar. Meu coração explodiu de felicidade. Meu filho ia casar, ia construir família, ia ser feliz. Ele disse que o casamento ia ser simples, só família e amigos próximos, mas que queria fazer numa chácara bonita. O orçamento era R$44 mil. Ele tinha R$22 mil economizados. Faltava a outra metade. Ele não pediu diretamente. Só comentou, sabe? Tá difícil, mãe. A gente queria muito fazer legal, mas tá apertado. Eu não pensei 2 vezes. Peguei o dinheiro que tinha sobrado da venda da casa, mais um pouco da poupança e dei os R$22 mil. Pode fazer seu casamento do jeito que você sonhou, meu filho. Ele me abraçou. Disse, obrigado, mãe. Eu te amo. E eu me senti a mãe mais realizada do mundo. Porque é isso que mãe faz, né? Mãe realiza sonho de filho. O casamento foi lindo. Fernanda estava deslumbrante. Bruno estava feliz. Eu estava sentada na 3ª fileira, não na primeira. Fernanda disse que a primeira fileira era só para pais e padrinhos. Eu não era madrinha. Eu era só mãe. Mas tudo bem. Eu entendi. Não reclamei. Mãe não reclama. Depois que casaram, as coisas mudaram rápido. As visitas que eu fazia todo domingo viraram quinzenais, depois mensais. Depois, mãe, a gente tá muito corrido, deixa pra semana que vem. Semana que vem nunca chegava. Quando Júlia nasceu, minha neta, eu pensei que ia melhorar. Pensei que ia poder estar presente, ajudar, ser avó, mas Fernanda sempre tinha uma desculpa. A bebê tá dormindo? Hoje não dá, Dona Carmen. A gente vai sair. A pediatra disse para evitar visita. Eu comecei a me sentir um estorvo, uma intrusa na vida do meu próprio filho. E o pior, eu comecei a me sentir culpada por querer estar perto dele. Como se eu fosse o problema. Como se o meu amor fosse peso, não presente. Mas eu continuei calada, porque mãe aguenta. Mãe engole. Mãe espera que um dia, talvez, o filho lembre que ela existe. Até que veio o pedido que mudou tudo. Eu tentei gostar da Fernanda. Juro que tentei. Toda vez que ela me tratava com aquela frieza calculada, eu pensava, ela deve estar estressada, trabalho puxa, casa nova, casamento recente. Eu arrumava desculpa na minha cabeça porque eu queria acreditar que meu filho tinha escolhido uma mulher boa. Porque se ele escolheu ela, e eu o criei, então ela tinha que ser boa, né? Essa era a lógica torta que eu usava para não enxergar a verdade. Mas a verdade estava ali, na minha cara, gritando. Eu só não queria ouvir. Lembro da primeira vez que levei um presente para Júlia. Minha neta tinha acabado de fazer 1 aninho. Eu costurei um vestidinho rosa com bordado de florzinha, daqueles trabalhos que levam dias, com ponto cheio, acabamento perfeito. Eu caprichei em cada detalhe. Coloquei numa caixinha bonita com laço. Toquei a campainha do apartamento deles com o coração acelerado. Fernanda abriu a porta, olhou para a caixa, olhou para mim e disse: "Ah, Dona Carmen, que fofa! Mas a Júlia já tem tanta roupa." A senhora não precisava. Pegou a caixa, colocou no aparador da entrada e não abriu na minha frente. Nem mostrou para Júlia. Só disse: "Bruno tá no banho, ele já vem." E me deixou ali, em pé, na sala, esperando. Quando Bruno apareceu, ele estava apressado. "Mãe, desculpa, a gente vai sair daqui a pouco. Almoço na casa da mãe da Fernanda." Eu sorri. Disse que tudo bem.
Perguntei se eu podia pegar a Júlia no colo só um pouquinho. Fernanda respondeu por ele. Ela acabou de mamar, Dona Carmen. Melhor não mexer, senão ela regurgita. Eu fiquei ali, olhando para minha neta no berço, sem poder tocar. Saí daquele apartamento com um buraco no peito. E os comentários? Ah, os comentários. Fernanda tinha um talento especial para enfiar faca e fazer parecer carinho. Dona Carmen, a senhora precisa sair mais, fazer coisas para a senhora mesma, não ficar só pensando no Bruno. Ou, tadinha, a senhora mora sozinha, né? Deve ser tão solitário. Ou, o pior de todos, mãe que ama de verdade quer ver o filho livre, não preso nela. Livre. Como se eu fosse prisão. Como se meu amor fosse algema. Eu comecei a perceber um padrão. Toda vez que eu ligava para o Bruno, ele estava ocupado. Toda vez que eu sugeria uma visita, tinha compromisso. Toda vez que eu mandava mensagem no WhatsApp, a resposta vinha seca, fria, monossilábica. Tá? Ok. Depois a gente vê. E eu sabia que era influência dela. Porque meu filho não era assim. Meu filho me ligava todo dia antes de dormir. Meu filho me mandava foto do almoço perguntando se estava bonito. Meu filho me amava, até ela entrar na vida dele. Aí veio o aniversário de 4 anos da Júlia. Eu esperei o convite. Esperei a semana inteira. Nada. Liguei pro Bruno 3 dias antes. Filho, e a festinha da Júlia? Que horas que é? Eu quero levar um presente. Silêncio do outro lado. Depois. Mãe, vai ser só uma coisa pequena, sabe? Só os pais da Fernanda e os padrinhos. Coisa íntima mesmo. Coisa íntima. Sem a avó. Eu disse, tá bom, filho. E desliguei. Chorei a noite inteira. No dia da festa, eu não resisti. Entrei no Instagram. E lá estava. 30 pessoas. Bolo de 3 andares. Decoração de princesa. Fernanda postou 20 stories. Júlia sorrindo, abrindo presentes, brincando com os primos. Os primos do lado da Fernanda. Eu não tava lá. Eu nem fui convidada. E todo mundo viu. As minhas amigas viram. A vizinha viu. Todo mundo sabia que a avó não tinha sido chamada pro aniversário da própria neta. A humilhação queimou mais que qualquer tapa na cara. Eu mandei mensagem pro Bruno. Filho, vi as fotos, que festa linda. A Júlia tava tão feliz. Ele visualizou. Não respondeu. Foi nessa época que eu comecei a entender. Fernanda não queria só o Bruno. Ela queria o Bruno sem mim. Ela estava me apagando aos poucos, como quem apaga um rascunho de lápis. E o pior, ele estava deixando. Mas eu ainda não tinha visto nada, porque o verdadeiro golpe ainda estava por vir. 3 meses depois do aniversário que eu não fui convidada, meu telefone tocou. Era o Bruno. Meu coração deu um pulo. Fazia semanas que ele não ligava. Oi, mãe, tudo bem? A voz dele estava diferente, animada. Empolgada. Tudo, filho. Que bom ouvir você. Ele respirou fundo. Mãe, eu preciso falar uma coisa com você. Pessoalmente. Posso ir aí em casa amanhã? Eu nem dormi naquela noite. Fiquei imaginando o que seria. Será que ele tinha percebido o quanto estava me afastando? Será que ia se desculpar? Será que finalmente a ficha tinha caído? Limpei a casa inteira. Fiz bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Arrumei a mesa da cozinha. Quando ele chegou, eu abri a porta com o maior sorriso. Ele entrou, me deu um abraço rápido, sentou na cadeira e foi direto ao ponto. Mãe, apareceu uma oportunidade incrível. Os olhos dele brilhavam. Um amigo meu da faculdade, o Marcelo, tá abrindo uma loja de materiais de construção. É uma sociedade. Ele já tem o ponto comercial, já tem fornecedor, já tem tudo encaminhado. Só falta o capital para estoque inicial e reforma do espaço. Ele me chamou para ser sócio. 50% para cada um. Eu escutava, tentando acompanhar. E... isso é bom, filho? Mãe, é ótimo. A margem de lucro é absurda. A gente vai faturar fácil 40, 50 mil reais por mês. Em 2 anos, eu saio da construtora e trabalho só na loja. É a chance da minha vida de ter o meu negócio, sabe? De não depender de patrão. Eu sorri. Que maravilha, filho. Fico tão feliz por você. Aí veio o silêncio. Aquele silêncio pesado, carregado. Ele mexeu na xícara de café. Olhou para a mesa. Respirou fundo de novo. Mãe,
Eu preciso de 87 mil reais. O mundo parou. Eu pisquei. Como? É a minha parte do investimento. O Marcelo já colocou a parte dele. Eu tentei empréstimo no banco, mas não aprovaram porque eu já tenho financiamento do apartamento. Eu não tenho esse dinheiro, mãe. E se eu não entrar agora, ele vai chamar outro sócio. Eu vou perder essa chance. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. 87 mil reais. Era tudo o que eu tinha. A poupança inteira da minha aposentadoria. O dinheiro que eu juntava há anos para qualquer emergência, para qualquer imprevisto, para não depender de ninguém na velhice. Era a minha segurança, a minha rede de proteção. Filho, isso é muito dinheiro. Eu sei, mãe, eu sei. Mas não é de graça, é empréstimo. Eu vou te devolver, com juros. Ele pegou um papel do bolso, já todo anotado. Olha-lhe aqui. Em 8 meses eu te devolvo 99 mil reais. São 12 mil reais de juros. É mais do que qualquer banco te daria. E você me conhece, mãe. Você sabe que eu não ia te dar calote. Eu sou seu filho. Eu olhei para ele, para o homem que eu tinha criado, para o menino que eu tinha embalado no colo, que eu tinha ensinado a andar, que eu tinha sustentado sozinha depois que o pai morreu. Eu olhei para os olhos dele e eu quis acreditar. Eu quis acreditar que ele estava sendo honesto, que ele ia devolver, e dessa vez, finalmente, eu ia ser prioridade na vida dele. Você promete que devolve, filho? Mãe, eu prometo. 8 meses. Pode anotar na agenda. Eu assino um papel, se você quiser. Eu não pedi papel assinado. Porque mãe não pede garantia de filho. Mãe confia. Mãe acredita. Mãe se joga de olhos fechados porque acha que o filho vai segurar. No dia seguinte, eu fui no banco. Saquei os 87 mil reais. Transferi para a conta dele. Ele me mandou mensagem. Obrigado, mãe. Você não vai se arrepender. Eu te amo. Eu segurei o celular contra o peito e chorei. Chorei de alívio. Porque eu achei que finalmente, a gente estava reconectando. Que ele tinha vindo até mim porque confiava em mim. Que eu ainda era importante. 2 meses depois, eu estava passando na frente do prédio dele. E lá, na garagem, reluzente, 0 quilômetro, estava um Honda Civic prata. Placa nova, lacre na janela. Meu coração gelou. Eu liguei para ele. Filho, você comprou um carro? Silêncio. Depois irritado. Mãe, eu precisava. O meu estava dando problema toda hora. Eu não ia conseguir trabalhar sem carro. Mas, e a loja? E o investimento? A loja tá andando, mãe. Relaxa. Isso não tem nada a ver. Eu desliguei. E foi aí que a primeira rachadura apareceu. Porque 87 mil reais para investimento e 85 mil reais num carro zero? As contas não fechavam. Mas eu ainda não queria acreditar. Ainda não. Até que eu descobri a verdade. E a verdade me destruiu. 8 meses se passaram. Eu contava os dias no calendário da cozinha, marcando com um X vermelho cada mês que passava. Mês 1, mês 2, mês 3. Eu não cobrava. Não queria parecer desesperada. Não queria parecer aquela mãe chata, pegajosa que fica cobrando filho. Eu esperava que ele lembrasse sozinho. Que ele fosse homem de palavra. No 8º mês, no dia exato que ele tinha prometido, eu esperei a ligação. Esperei a mensagem. Esperei a transferência. Nada. O dia passou. A noite chegou. Nada. Eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, para o celular do lado, esperando a tela acender. Não acendeu. No dia seguinte, eu liguei. Chamou. Caixa postal. Mandei mensagem no WhatsApp. Filho, só lembrando que hoje completa 8 meses. Você lembra do combinado? 2 tiques azuis. Ele visualizou. Não respondeu. 3 dias depois, eu liguei de novo. Ele atendeu, mas a voz estava seca. Oi, mãe. Filho, você viu minha mensagem? Silêncio. Depois, um suspiro irritado. Vi, mãe. E o dinheiro? A gente tinha combinado 8 meses. Mãe, eu tô com o dinheiro, mas agora não dá. A loja tá em fase de crescimento. A gente tá reinvestindo tudo. Eu não posso tirar agora se não quebra o fluxo de caixa. Você entende, né? Eu não entendi. Mas, filho, você prometeu. Eu fiquei sem reserva nenhuma. Se acontecer alguma emergência comigo... Ele me cortou. Mãe, nada vai acontecer.
Você tá bem, você tem aposentadoria, eu vou te pagar, só preciso de mais um tempo. Quanto tempo? Não sei. Uns 3, 4 meses. E desligou. Eu fiquei ali, segurando o telefone, sentindo uma coisa estranha no peito. Não era só decepção. Era medo. Medo de que eu tinha cometido o maior erro da minha vida. 4 meses se passaram. Nada. Eu ligava. Ele não atendia. Eu mandava mensagem. Ele respondia com: "Depois a gente conversa, mãe." Eu comecei a entrar em desespero. Comecei a ter insônia. Comecei a pular refeições porque a ansiedade não deixava comer. Emagreci 6 quilos. Minha pressão subiu. A médica perguntou se estava acontecendo alguma coisa. Eu menti. Disse que estava tudo bem. Até que um dia eu não aguentei mais. Peguei o ônibus e fui até o apartamento dele, sem avisar. Toquei a campainha. Fernanda abriu. Me olhou de cima a baixo com aquela cara de nojo. "Dona Carmen, que surpresa! Eu preciso falar com o Bruno. Ele não tá. Então eu espero." Ela bufou. "Ele vai demorar. Eu espero." Ela deixou a porta entreaberta e sumiu para dentro. Eu fiquei ali, no corredor, em pé, feito uma pedinte. 20 minutos depois, Bruno apareceu. E eu sabia que ele estava em casa o tempo todo. Ele estava de chinelo, de bermuda, com cara de quem tinha acabado de sair do sofá. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" "Eu preciso do meu dinheiro, Bruno." Ele olhou para o corredor, para os lados, nervoso. "Mãe, não é hora para isso." "Então quando é hora?" "Faz 1 ano. 1 ano, Bruno. Você me prometeu 8 meses." "Eu sei o que eu prometi." A voz dele subiu. "Mas eu não tenho agora, mãe. Eu já falei. Você tem um carro de 85 mil reais na garagem. Isso não é da sua conta." "Como não é da minha conta? É o meu dinheiro que tá naquele carro." E foi aí que ele perdeu a paciência. Ele me pegou pelo braço, me puxou para o corredor e me arrastou até o elevador. Eu tropeçava, tentando acompanhar. "Bruno, me solta, você tá me machucando." Ele apertou o botão do elevador com raiva. A porta abriu. Ele me empurrou para dentro. "Mãe, você tá parecendo agiota. Eu vou te pagar quando eu puder. Para de me perseguir." A porta do elevador fechou. Eu desci sozinha, tremendo, com o braço doendo, com o coração despedaçado. Mas o pior ainda estava por vir. 2 semanas depois, era aniversário da Júlia de novo. 5 anos. Eu não ia cometer o mesmo erro. Eu ia aparecer com presente e tudo, convidada ou não. Cheguei no prédio às 15 horas, horário que geralmente tem festa de criança. Subi. Toquei a campainha. Bruno abriu. Olhou para mim com ódio puro. "O que você quer?" "Eu vim dar parabéns para minha neta." "Não tem festa." "Eu só quero ver ela, Bruno. Só 5 minutos." "Não. Eu sou a avó dela." E aí ele explodiu. Saiu pro corredor me empurrando de volta. A porta do apartamento do lado se abriu. Dona Marlene, a vizinha, apareceu. O porteiro estava subindo com uma encomenda. E na frente de todo mundo, meu filho gritou: "Velha, me esquece! Vai viver o que sobrou da sua vida e deixa a nossa em paz. Você é chata, você é sufocante, eu não aguento mais você." O eco daquelas palavras bateu nas paredes do corredor. Dona Marlene levou a mão na boca. O porteiro desviou o olhar. E eu fiquei ali, paralisada, com as pernas bambas, com a visão embaçada, sentindo meu peito implodir. Ele entrou e bateu a porta na minha cara. Eu desci aquele prédio no automático. Não lembro de ter chamado o elevador. Não lembro de ter atravessado o saguão. Só lembro de estar na calçada, sob o sol quente de março, com pessoas passando, com a vida acontecendo ao redor, enquanto a minha vida tinha acabado de ser assassinada na frente de testemunhas. E foi ali, naquela calçada, que a Carmen que se anulava morreu. E nasceu a Carmen que ia reagir. Eu voltei para casa como um zumbi. Abri a porta do apartamento, entrei, tranquei por dentro e desabei no chão da sala. Chorei. Chorei até não ter mais lágrima. Chorei até a garganta doer. Chorei até o corpo inteiro tremer de exaustão. E quando não tinha mais nada para sair, eu fiquei ali, deitada no chão frio, olhando para o teto, sentindo um vazio tão grande que parecia que tinham arrancado meus órgãos e deixado só a casca. Passei 3 dias assim. Não comi. Não tomei banho. Não atendi telefone.
Só levantava para beber água e voltar para o chão. Minha cabeça repetia a cena sem parar, como um vídeo em loop. Velha, me esquece. Velha, me esquece. Velha, me esquece. A voz dele ecoava, misturada com o olhar de pena da dona Marlene, com o silêncio constrangido do porteiro, com a porta batendo na minha cara. No terceiro dia, eu acordei diferente. Não sei explicar, mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Eu levantei do chão, fui no banheiro, olhei no espelho. Tinha uma mulher destruída me encarando. Olheiras fundas, cabelo embaraçado, rosto inchado de tanto chorar. Mas nos olhos tinha uma coisa nova. Raiva, raiva fria, raiva lúcida. Eu tomei banho, escovei os dentes, penteei o cabelo, comi 2 torradas com manteiga e peguei o telefone. Dona Marlene? Oi, é a Carmen. Você conhece algum advogado bom? Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois, com a voz baixinha, cheia de solidariedade. Conheço sim, querida. Doutora Helena. Ela é excelente. Quer o contato? Quero. No dia seguinte, eu estava sentada no escritório da doutora Helena. Ela tinha uns 45 anos, cabelo curto, óculos de grau, aquele jeito sério de quem não tá ali para fazer amizade, tá ali para resolver problema. Eu contei tudo, desde o empréstimo até a humilhação na calçada. Ela anotava tudo, sem me interromper. Quando eu terminei, ela tirou os óculos e me olhou nos olhos. Dona Carmen, a senhora tem comprovante da transferência? Tenho. Tem testemunha de que era empréstimo, não doação? Tenho mensagem dele no WhatsApp prometendo devolver em 8 meses com juros. Ela sorriu. Não era um sorriso alegre. Era um sorriso de quem acabou de encontrar ouro. Então a senhora tem um caso sólido. A gente entra com ação de cobrança. Com juros, correção monetária e honorários advocatícios, isso vai para casa dos 118 mil arrares. E se ele não pagar voluntariamente, a gente bloqueia a conta, penhora bens, faz o que for necessário. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Quanto tempo demora? Uns 6 meses até a sentença. Mas a gente pode pedir bloqueio de bens como medida cautelar. Dependendo do juiz, sai em semanas. Eu respirei fundo. Então vamos. Assinei a procuração ali mesmo. Doutora Helena me garantiu que ia cuidar de tudo. Eu saí daquele escritório com uma sensação estranha. Não era alívio, não era felicidade. Era poder. Poder de reagir, poder de não ser mais capacho. Mas eu não ia parar por aí. 2 dias depois, meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu atendi. Alô? Dona Carmen? Aqui é a Tatiane. A gente se conheceu no casamento do Bruno, lembra? Eu era colega da Fernanda no telemarketing. Eu lembrava vagamente. Oi, Tatiane, tudo bem? Olha, eu não sei se devo fazer isso, mas eu fiquei sabendo do que aconteceu com a senhora. A dona Marlene comentou com a mãe dela, que é amiga da minha tia. Enfim, cidade pequena, né? E eu tenho uma coisa que a senhora precisa ouvir. Meu coração acelerou. O que é? É um áudio. Do grupo de amigas da Fernanda. Ela mandou uns dias depois que a senhora emprestou o dinheiro pro Bruno. Eu saí do grupo faz tempo porque eu não concordo com o jeito que ela é. Mas eu ainda tenho o áudio salvo. Posso te mandar? Manda. 3 minutos depois, o áudio chegou. Eu coloquei no viva voz. E o que eu ouvi me fez tremer de ódio. A voz da Fernanda rindo. Gente, vocês não vão acreditar. A sogra caiu direitinho no papo do Bruno. Emprestou 87 mil reais, achando que era pra loja. A gente reformou o apartamento inteiro, comprou o Civic e ainda sobrou uma graninha. E o melhor, esse dinheiro nunca volta. Pode anotar. A velha vai cobrar, vai chorar, vai espernear, mas a gente só enrola. Daqui a pouco ela cansa. Mãe boba sempre cansa. Risos. Várias vozes rindo junto. Eu ouvi o áudio 3 vezes. 4, 5. Cada palavra era uma facada. Mas, ao mesmo tempo, cada palavra era uma prova. Eu salvei o áudio. Mandei para a doutora Helena. Ela respondeu em 5 minutos. Isso é ouro. Vou anexar como prova. Isso caracteriza má-fé e pode aumentar a indenização. Mas eu ainda não tinha terminado. Naquela noite, eu liguei para minha irmã Lúcia, que morava em Curitiba. A gente não era muito próxima, mas ela sempre dizia: Carmen,
Se um dia você precisar de mim, eu tô aqui. Eu nunca precisei. Até agora. Lúcia, eu posso ficar uns tempos na sua casa? Ela nem perguntou por quê. Pode. Quando você vem? Semana que vem. Eu desliguei e comecei a planejar. Ia me mudar para Curitiba. Ia sumir. Ia desaparecer da vida do Bruno do mesmo jeito que ele tinha me apagado da vida dele. Mas antes, eu ia deixar uma mensagem. Uma mensagem que ele ia carregar pro resto da vida. Sentei na mesa da cozinha. Peguei papel e caneta. E comecei a escrever a carta. Cada palavra que eu escrevia era uma despedida. Não de um filho, mas de uma ilusão. A ilusão de que amor de mãe era suficiente. A ilusão de que sacrifício gerava gratidão. A ilusão de que eu importava. Quando terminei, dobrei a carta, coloquei num envelope lacrado e entreguei para a doutora Helena. Entrega isso junto com a citação judicial. Ela leu meus olhos e entendeu tudo. Pode deixar. Uma semana depois, eu estava dentro de um ônibus para Curitiba. 2 malas, uma bolsa e um celular novo, com número novo, sem nenhum contato antigo salvo. Eu não avisei ninguém. Não me despedi de ninguém. Eu simplesmente desapareci. E enquanto o ônibus cortava a estrada, eu olhava pela janela e pensava: você me mandou esquecer, Bruno. Eu obedeci. Agora você vai aprender o que é viver sem mãe. A viagem de ônibus durou 6 horas. 6 horas olhando pela janela, vendo a paisagem mudar, vendo a minha vida ficar para trás. Cada quilômetro era uma camada de dor que eu deixava na estrada. Eu não chorei. Não dessa vez. Eu já tinha chorado tudo o que tinha para chorar. Agora, eu só sentia um cansaço profundo. Cansaço de carregar um amor que ninguém queria. Cansaço de ser invisível. Cansaço de existir para um filho que me tratava como lixo. Quando cheguei em Curitiba, Lúcia me esperava no terminal. Ela me abraçou forte, sem fazer perguntas. Só disse: "Bem-vinda para casa, mana." E aquele abraço simples, me quebrou de um jeito que a crueldade do Bruno não tinha conseguido. Porque era a primeira vez em muito tempo que alguém me recebia de braços abertos. Sem cobrança, sem frieza, sem condição. Nos primeiros dias, eu só dormia. Dormia 12, 14 horas por dia. O corpo estava cobrando anos de exaustão emocional. Lúcia respeitava. Deixava comida pronta, deixava recado carinhoso, mas não invadia. Ela entendia que eu precisava de silêncio, de vazio, de reconstrução. Na segunda semana, doutora Helena me ligou. "Dona Carmen, a citação foi entregue, pessoalmente. Ele assinou o recebimento hoje de manhã às 10h37. Meu coração disparou. E a carta? Foi entregue junto, lacrada, como a senhora pediu. Eu fechei os olhos, imaginei a cena. Bruno abrindo a porta, o oficial entregando o envelope. Ele abrindo, lendo a petição, vendo o valor, 118 mil reais, vendo as provas, prints das mensagens, comprovante de transferência e o áudio da Fernanda. E depois, abrindo a carta. A minha carta. Eu sabia cada palavra daquela carta de cor, porque eu tinha reescrito 5 vezes até ficar do jeito que eu queria. Fria, definitiva, mortal. "Bruno, você me mandou esquecer." Eu obedeci. Durante 36 anos, eu me anulei para você existir. Trabalhei 3 turnos para você estudar. Vendi minha casa para você se formar. Paguei seu casamento para você ser feliz. E quando você precisou de 87 mil reais, eu dei o último centavo que me restava. Porque eu achei que amor de mãe era isso. Dar tudo, sem esperar nada. Mas você me ensinou que eu estava errada. Você me ensinou que amor sem respeito é capacho. Que sacrifício sem reciprocidade é humilhação. Que mãe que se anula vira invisível. Você gritou na minha cara, na frente de estranhos, que eu sou velha e chata. Você me chamou de agiota por cobrar o que é meu. Você me expulsou da vida da minha própria neta. Você me apagou, e eu deixei. Porque eu ainda achava que você ia acordar. Que você ia lembrar de quem eu sou, do que eu fiz, do que eu sacrifiquei. Mas você não lembrou, você só piorou. Então eu decidi te obedecer. Você mandou eu esquecer? Eu esqueci. Esqueci seu número. Esqueci seu endereço. Esqueci que um dia eu tive um filho. Porque o filho que eu criei morreu.
E no lugar dele nasceu um estranho cruel que eu não reconheço. Você vai receber essa carta junto com um processo judicial. A justiça vai cobrar o dinheiro que você me roubou. Vai bloquear sua conta, vai penhorar seus bens. Vai fazer o que eu, como mãe, nunca tive coragem de fazer, te responsabilizar. Mas o dinheiro é o de menos. Dinheiro eu recupero. O que você nunca vai recuperar é a sua mãe. Porque eu não existo mais para você. Eu mudei de cidade. Troquei de número. Apaguei tudo que te conectava a mim. Você tá livre, Bruno. Livre da velha chata. Livre da mãe sufocante. Livre de mim. Só tem um detalhe. Eu também tô livre. Livre de um filho ingrato. Livre de uma nora manipuladora. Livre da ilusão de que eu importava. Você vai me procurar. Eu sei que vai. Não porque sente minha falta, mas porque você vai precisar de mim de novo. E quando esse dia chegar, você vai descobrir o que é bater numa porta que não abre mais. Não me procure. Não me ligue. Não tente me encontrar. Eu morri pra você no dia que você me matou naquela calçada. Agora vive sua vida, sem mim. Sua mãe que nunca mais será sua mãe, Carmen. Eu imaginei ele lendo aquilo. Imaginei a mão dele tremendo. Imaginei Fernanda lendo por cima do ombro, pálida, percebendo que o áudio tinha vazado. Imaginei o desespero tomando conta. E eu não senti pena. Nem um pingo. 3 dias depois, doutora Helena ligou de novo. Dona Carmen, ele tentou me ligar 7 vezes. Mandou e-mail desesperado pedindo para falar com a senhora. Disse que quer negociar, que quer se explicar, que precisa do contato da senhora. E o que você respondeu? Que minha cliente não autorizou o contato, que qualquer comunicação deve ser feita através de mim, estritamente sobre o processo. Perfeito. Desliguei o telefone e bloqueei o número da doutora Helena também. Eu não queria saber de mais nada. Não queria receber notícia. Não queria saber se ele estava sofrendo, se estava desesperado, se estava arrependido. Não me interessava mais. Eu deletei meu WhatsApp, deletei meu Facebook, deletei meu Instagram. Apaguei tudo, todos os registros, todas as fotos, todas as memórias. Eu não queria deixar rastro. Não queria que ele me encontrasse. Eu queria ser fantasma. Queria que ele acordasse todo dia e lembrasse que a mãe dele tinha sumido, que tinha evaporado, que tinha deixado de existir. E sabe o que eu senti? Paz. Pela primeira vez em anos, eu senti paz. Porque eu não estava mais esperando ligação que não vinha. Não estava mais checando mensagem que não chegava. Não estava mais me humilhando para receber migalhas de atenção. Eu tinha cortado o cordão. E o cordão não estava mais me enforcando. Comecei a sair de casa. Lúcia me levou para conhecer Curitiba. A gente foi no Jardim Botânico, no Parque Barigui, na Ópera de Arame. Lugares que eu nunca tinha ido. Porque eu nunca tinha vivido para mim. Sempre vivi pro Bruno. E agora? Agora eu estava descobrindo o que era viver sem peso, sem culpa, sem dívida emocional. Arrumei um trabalho num ateliê de costura. Não pagava muito, 1.400 horários por mês, mas era suficiente. Eu não precisava de muito. Só precisava de dignidade. E dignidade eu tinha recuperado. Fiz amigas no grupo da terceira idade. Dona Irene, Dona Zilda, seu Osvaldo. A gente jogava buraco toda quinta-feira. Ria, contava história, vivia. E pela primeira vez na vida, eu não era a mãe do Bruno. Eu era Carmen, só Carmen. E isso bastava. Mas a vida, como sempre, tinha mais uma carta para jogar. 6 meses se passaram. 6 meses de silêncio. 6 meses de paz. Eu tinha me acostumado com a rotina em Curitiba. Acordava cedo, tomava café com Lúcia, ia pro ateliê, voltava, jantava, assistia novela, dormia. Uma vida simples. Uma vida minha. Sem drama. Sem dor. Sem Bruno. Até que numa quinta-feira, depois do jogo de buraco, meu telefone tocou. Número de São Paulo. Eu não atendia mais ligação de São Paulo. Mas esse número eu reconheci. Era da doutora Helena. Eu tinha desbloqueado ela semanas atrás porque precisava assinar uns documentos do processo. Atendi com o coração apertado. Dona Carmen, desculpa ligar fora de hora, mas eu achei que a senhora precisava saber. Saber o quê? Ela respirou fundo. O processo terminou. A senhora ganhou. Sentença favorável integral.
118 mil reais mais custas processuais. Total de 126.430. Eu não senti alegria. Só um vazio estranho. E ele? Pagou? Não conseguiu pagar à vista. A conta foi bloqueada, mas tinha só 12 mil. O carro foi penhorado e leiloado. Rendeu 67 mil reais. Ele teve que fazer empréstimo consignado para cobrir o resto. Parcelas de 2.890 por mês durante 48 meses. Eu fechei os olhos. Mais alguma coisa? Silêncio do outro lado. Depois, com a voz baixa: Dona Carmen. A Fernanda pediu divórcio. Levou a Júlia. Entrou com pedido de guarda unilateral, alegando que ele tá com instabilidade financeira e emocional. Ele perdeu o apartamento. Tá morando num kitnet de aluguel na Zona Leste. Voltou a comer macarrão com salsicha, segundo ele mesmo disse num e-mail que me mandou. Meu peito apertou, não de pena, mas de uma dor estranha. A dor de ver alguém que você amou se destruindo, mesmo depois de tudo. Ele tentou falar comigo? 15 e-mails, Dona Carmen. Todos desesperados, pedindo perdão, pedindo uma chance de explicar, pedindo o contato da senhora, dizendo que a vida dele desmoronou, que ele perdeu tudo, que ele não aguenta mais. E você respondeu? Só o protocolar, que o processo estava encerrado, que minha cliente não autorizava contato. Fez certo. Eu desliguei. Sentei na cadeira da cozinha. Lúcia apareceu, preocupada. Tá tudo bem, mana? Tá. Eu menti. Porque não tava tudo bem. Não tava mal, mas não tava bem. Tava confuso. Porque uma parte de mim, aquela parte idiota que ainda era mãe, sentiu um aperto. Sentiu vontade de ligar. De perguntar se ele estava comendo direito, se estava dormindo, se estava bem. Mas eu não liguei. Porque eu lembrei da calçada. Lembrei do grito. Lembrei da porta batendo na minha cara. Lembrei do áudio da Fernanda rindo. E a vontade passou. 2 semanas depois, doutora Helena ligou de novo. Dessa vez, a voz dela estava diferente. Tensa. Dona Carmen, ele apareceu no meu escritório, pessoalmente. Meu sangue gelou. O quê? Ele estava destruído. Barba por fazer, roupa amassada, olheira funda. Ele implorou. Literalmente implorou de joelhos para eu passar o contato da senhora. Disse que precisa pedir perdão, que não consegue dormir, que tá tendo crise de ansiedade, que a filha dele tá mal e pergunta pela avó todo dia. Eu segurei o telefone com força. E você? Eu disse que não podia passar, que a senhora tinha direito ao silêncio, que ele tinha que respeitar. Ele chorou, Dona Carmen. Chorou ali, na frente da minha secretária, feito criança. Eu não respondi. Não conseguia. Mas tem uma coisa. A voz dela ficou mais suave. Ele deixou uma carta. Para a senhora. Pediu para eu enviar. Eu posso mandar por Sedex, se a senhora autorizar. Não. Dona Carmen. Eu disse não. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Eu não quero carta. Não quero desculpa. Não quero choro. Não quero nada dele. Ele teve 1 ano inteiro para me tratar como gente. Escolheu me tratar como lixo. Agora aguenta. Desliguei. E chorei. Chorei porque dói. Dói ser mãe de um filho que te destruiu. Dói amar alguém que te machucou. Dói ter que escolher entre perdoar e se proteger. E eu escolhi me proteger. Porque pela primeira vez na vida, eu era prioridade. Mas 3 dias depois, o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Eu quase não atendi. Mas algo me fez atender. Alô? Dona Carmen? Era uma voz de mulher, suave, profissional. Meu nome é doutora Patrícia. Sou psicóloga infantil. Estou acompanhando a Júlia, sua neta. Meu coração parou. A Júlia? O que aconteceu com ela? Ela está com quadro de depressão infantil. Não come direito, não brinca, não interage com outras crianças. E ela desenha a senhora. Todos os dias. Desenha uma senhora de cabelo grisalho, com lágrimas no rosto, e escreve embaixo: Cadê vovó? A mãe dela me passou seu contato através da advogada. Eu sei que a situação é delicada, mas a Júlia precisa da senhora. Eu desabei. Desabei ali mesmo, no chão da cozinha, soluçando, porque eu tinha conseguido me proteger do Bruno. Mas da Júlia? Da minha neta? Eu não conseguia. Ela pergunta por mim? Todo dia. Ela acha que a senhora morreu. A Fernanda não soube explicar. E o Bruno?
Ele não tem estrutura emocional para lidar com isso agora. Eu limpei as lágrimas, respirei fundo e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu vou vê-la, mas longe dele, só ela, mais ninguém. Eu posso intermediar. Podemos fazer um encontro aqui em Curitiba, se a senhora topar. A Fernanda traz a Júlia. Topo! Desliguei. E pela primeira vez em 6 meses, eu senti medo. Medo de voltar. Medo de me machucar de novo. Medo de que aquele encontro reabrisse feridas que eu tinha lutado tanto para fechar. Mas era pela Júlia. E por ela, eu enfrentaria qualquer coisa. Até o filho que me destruiu. O encontro foi marcado para o sábado seguinte. Parque Barigui, 10 horas da manhã. Doutora Patrícia intermediando. Fernanda traria a Júlia. Bruno não podia aparecer. Essa era a condição. Inegociável. Eu não dormi na noite anterior. Fiquei revirando na cama, imaginando como seria. Será que a Júlia ia me reconhecer? Será que ia me abraçar? Será que ia me rejeitar? Será que eu ia conseguir olhar para ela sem desmoronar? Eram tantas perguntas, tanto medo, tanta ansiedade, que quando o sol nasceu, eu já estava de pé, tomando o 3º café, tremendo. Lúcia foi comigo. Segurou minha mão no ônibus inteiro. Você vai ficar bem, mana. Você é forte. Você sempre foi. Eu queria acreditar. Mas forte era a última coisa que eu me sentia naquele momento. Chegamos no parque às 9h45, 15 minutos de antecedência. Eu sentei num banco perto do lago, de frente para a entrada principal. Cada pessoa que passava, meu coração disparava. Até que às 10h03, eu vi. Uma mulher loira, de óculos escuros, segurando a mão de uma menininha de cabelo castanho, Maria Chiquinha, vestido rosa. Júlia, minha neta. Ela estava maior, mais alta, mais magrinha também. E tinha uma tristeza no rostinho que me partiu ao meio. Doutora Patrícia vinha do lado, conversando baixinho com a Fernanda. Quando elas chegaram perto, Doutora Patrícia acenou. Eu levantei com as pernas bambas. Fernanda me olhou. E pela primeira vez, eu vi vergonha naqueles olhos, vergonha pura. Ela abaixou a cabeça. Dona Carmen. A voz saiu fraca, quase inaudível. Eu não respondi, só olhei para Júlia. Ela estava agarrada na perna da mãe, olhando para mim com aqueles olhos enormes, confusos. Não me reconhecia. Claro que não. Tinha sido tanto tempo. Ela tinha 5 anos. 6 meses na vida de uma criança é uma eternidade. Doutora Patrícia se abaixou na altura dela. Júlia, lembra que eu falei que tinha uma surpresa para você hoje? Olha quem veio te ver. Júlia me olhou, franziu a testinha e, de repente, os olhinhos dela se arregalaram. Vovó? Eu não consegui falar. Só acenei com a cabeça, com as lágrimas já escorrendo. Vovó! Ela soltou a mão da Fernanda e correu. Correu com aquelas perninhas finas, tropeçando, quase caindo, mas correndo. E quando ela se jogou nos meus braços, quando eu senti o peso quente daquele corpinho pequeno contra o meu peito, quando eu senti os bracinhos dela apertando o meu pescoço com força, eu desabei. Desabei ali mesmo, de joelhos no chão, abraçando minha neta, chorando feito nunca tinha chorado antes. Vovó, você estava onde? Você sumiu. Eu pensei que você tinha morrido. A vozinha dela saía entrecortada, chorosa. Eu estava longe, meu amor. Mas agora eu tô aqui. Ela se afastou um pouco, segurou meu rosto com as mãozinhas. Você vai sumir de novo? Eu olhei para a doutora Patrícia, olhei para Fernanda, olhei para Lúcia e olhei de volta para Júlia. Não, meu amor. Vovó não vai sumir mais. A gente ficou ali, sentadas no gramado, por quase 2 horas. Júlia me mostrou os desenhos que tinha feito. Desenhos de mim, dezenas. Todos com a mesma frase. Cadê vovó? Cada desenho era uma facada, mas também era prova. Prova de que eu tinha importado. Prova de que alguém tinha sentido minha falta. Prova de que eu não era invisível. Fernanda ficou de longe, sentada num banco, cabisbaixa. Em algum momento, ela se aproximou. Dona Carmen, eu preciso pedir desculpa. Pelo áudio, pelo que eu fiz, pelo que eu incentivei o Bruno a fazer. Eu fui horrível. Eu sei que a senhora não tem obrigação de me perdoar, mas... Eu levantei a mão. Eu não vim aqui por você, nem pelo Bruno. Vim pela Júlia. E é só por ela que eu tô aqui. Ela engoliu seco. Acenou com a cabeça.
e voltou para o banco. Quando deu meio-dia, doutora Patrícia disse que precisavam ir. Júlia agarrou meu braço. Não, vovó, não! Eu quero ficar com você! A gente vai se ver de novo, meu amor. Eu prometo. Quando? Eu olhei para a doutora Patrícia, ela assentiu. Semana que vem. Mesmo lugar. Mesmo horário. Júlia me abraçou de novo, apertado, demorado. E quando ela foi embora, segurando a mão da mãe, ela ficou olhando para trás, acenando, até sumir de vista. Eu sentei no banco de novo, exausta, destruída, mas também completa, porque eu tinha reencontrado um pedaço de mim que eu achei que tinha perdido para sempre. Lúcia sentou do meu lado. E agora? Agora eu vou ser avó. Só avó, sem ser mãe, sem ser capacho, sem ser idiota. 3 semanas depois, doutora Helena ligou. Dona Carmen, o Bruno pediu para eu perguntar se a senhora aceita vê-lo. Só uma vez. Ele disse que não aguenta mais, que precisa olhar na sua cara e pedir perdão. Eu fiquei em silêncio. Pensei muito. E finalmente eu disse. Diz para ele que ele pode ir no próximo encontro com a Júlia, mas ele fica de longe, ele não fala comigo, ele só observa. Eu não tô pronta para ouvir desculpa, e talvez nunca esteja. No sábado seguinte, quando eu cheguei no parque, ele estava lá, longe, encostado numa árvore, barba por fazer, olheira roxa, roupa larga como se tivesse emagrecido. Ele me viu, levantou a mão hesitante. Eu não acenei de volta, só desviei o olhar. Júlia chegou correndo como sempre. A gente brincou, a gente conversou, a gente riu. E o tempo todo, eu sentia o olhar dele, pesado, arrependido, destruído. Quando Júlia foi embora, ele se aproximou, devagar, com medo. Parou a 3 metros de mim. Mãe, eu levantei a mão. Não, eu só queria... Eu disse não. Minha voz saiu firme, fria. Você teve um ano inteiro para me tratar como gente. Escolheu me tratar como lixo. Agora, aguenta a consequência. Mãe, eu perdi tudo. A Fernanda, a Júlia, o apartamento, o carro, tudo. Eu tô destruído. Eu não durmo. Eu não como. E você acha que eu me importo? Eu dei um passo para frente. Você acha que eu tenho pena de você? Você me humilhou, me roubou, me expulsou, me chamou de velha na frente de estranhos. E agora quer o quê? Que eu te console? Que eu te perdoe? Que eu volte a ser sua mãe? Ele chorou. Ali na minha frente, ele desabou. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu fui um monstro. Eu sei. Mas eu te amo, mãe. Eu sempre te amei. Eu olhei para ele, pro homem que eu tinha criado, pro menino que eu tinha embalado. E eu não senti amor. Não senti ódio. Eu senti nada. Amor sem respeito não é amor, Bruno. É manipulação. E eu não caio mais nisso. Virei as costas e fui embora. Hoje, 2 anos depois, eu ainda moro em Curitiba. Ainda trabalho no ateliê. Ainda jogo buraco toda quinta. E toda semana eu vejo a Júlia. A gente passeia, a gente conversa, a gente existe uma para outra. Bruno eu vejo de longe, sempre de longe. Ele nunca falta nos encontros, sempre observando, sempre esperando uma chance que eu nunca vou dar. Eu perdoei? Não. Perdão é para quem merece, e ele não merece. Mas eu aprendi uma coisa. Algumas pessoas só entendem o valor quando perdem para sempre. Meu filho me esqueceu quando eu ainda estava viva. Agora, ele vai passar o resto da vida lembrando da mãe que ele matou. E eu finalmente aprendi a viver, não para ele, para mim. Porque no final, a maior vingança não foi destruir a vida dele, foi reconstruir a minha.